Bom dia! Fala, galera do segundo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Nós estamos na apostila 8, aulas 41 e 42, na página 107. Hoje daremos início ao estudo de polinômios e equações polinomiais, conceitos básicos. Então, agora, até o término da nossa apostila, nós estaremos trabalhando com polinômios, ok? Então, vamos lá. Polinômios. Nestas aulas, uma função f definida de números complexos em números complexos é polinomial se f de x pode ser dada por um polinômio em x. Então, a função aqui, ela é definida de números complexos em números complexos, muita atenção a esse detalhe, e ela é um polinômio é uma função dada por um polinômio em x. O que isso quer dizer? Isto é, existem as constantes A0, A0, A1, A2, A3, reticências, AN, que são os chamados coeficientes, tais que, então, observem como aparece essa função polinomial. F de x é igual a n vezes x elevado a n. O AN é um coeficiente, mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1. O AN menos 1 é um coeficiente, ok? Mais a n menos 2 vezes x elevado a n menos 2. Então, quem é o coeficiente aqui? O a n menos 2. Mas, continua, a1 vezes x, o x que não tem expoente é 1. Então, mais a1, x1, onde o a1 é um coeficiente, mais o a0 vezes x elevado a zero. X elevado a zero é 1, então fica só o a0, só o coeficiente. Eu acho que vocês perceberam que existe um padrão que está acontecendo aqui no expoente. O primeiro expoente é n, o segundo expoente é n menos 1, o terceiro expoente é n menos 2, e isso continua até que você tenha o quê? Expoente 1, expoente 0. Os expoentes aqui estão decrescendo, certo? Então, nós temos expoentes do maior para o menor. Então, vamos continuar aqui. Os expoentes n, n-1, n-2 são todos números naturais. Então, sempre os expoentes serão números naturais. Então, nós temos o coeficiente e cada x aqui com seu determinado expoente. E os expoentes sempre serão números naturais. Agora, duas observações muito importantes. Se em AN vezes x elevado a n mais AN menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais AN menos 2 vezes x elevado a n menos 2 mais reticências continua, mais a1 vezes x mais a0. Se todos os coeficientes são nulos, se todos os coeficientes são iguais a zero, temos o polinômio nulo. Então, ele é um polinômio em que todos os coeficientes são zero. 0, x elevado a n, mais 0, x elevado a n menos 1. Mais 0, x elevado a n menos 2, mais 0, x mais 0. Quando todos os coeficientes são nulos, nós temos um polinômio chamado polinômio nulo. Então, quando todos os coeficientes são nulos, todos eles iguais a zero, o polinômio é nulo e nós temos uma demonstração aqui embaixo.
Agora, se em AN x elevado a n mais a n menos 1 elevado a x elevado vezes x elevado a n menos 1 mais a n menos 2 vezes x elevado a n menos 2 mais reticências, continua, a1 vezes x mais a0, se o coeficiente de AN for diferente de zero, dizemos que o AN é o coeficiente dominante. O coeficiente dominante e o grau do polinômio é n. Então, vamos grifar aqui. Então, se o coeficiente de AN é diferente de zero, ele possui o quê? O maior expoente. Então, se nós temos ali que o AN tem o maior expoente, ele é chamado de coeficiente dominante. Então, o AN é diferente de zero, o AN está aqui junto com o x que possui o maior expoente. O AN é o coeficiente dominante e o grau do polinômio é n. Então, o grau de um polinômio é determinado pelo maior expoente que aparece ali na nossa variável, ok? Exemplo. Vejamos o grau g do polinômio. Então, o g aqui para nós é o grau, certo? O polinômio é ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, em função dos coeficientes a, b, c e d. O a é o coeficiente aqui do x ao cubo, o b é o coeficiente de x ao quadrado, o c é o coeficiente de x e o d é um coeficiente, é um termo independente, certo? Então, quando você tem apenas o coeficiente, ele é o termo independente. Vamos continuar. O grau será 3 se o a for diferente de zero. Então, se o a é diferente de zero, o a é o coeficiente dominante e o grau é 3, ok? Agora, o grau será 2 quando o a for zero. Se o a for zero, 0x ao cubo é zero, ok? E se o b for diferente de zero, nós temos que o b será o coeficiente dominante e o grau 2. Agora, o grau é 1, nesse caso, se o a é igual a zero, se o b é igual a zero e se o c é diferente de zero, o a é igual a zero, o b é igual a zero. Se o c for diferente de zero, o que acontece? O maior expoente será o do c, ok? E o coeficiente dominante será quem? O c. Então, aqui nós teremos que o maior expoente está aqui junto com o x, que acompanha o c. O c é o coeficiente dominante e o expoente 1, o grau 1 desse polinômio. Agora, o grau é zero quando o a for zero, o b for zero, o c for zero e o d diferente de zero. Então, imaginem aqui a seguinte situação. O a é zero. 0 vezes x ao cubo, 0. Desaparece o x ao cubo. 0 vezes x ao quadrado, 0. Desaparece o x ao quadrado. 0 vezes x, 0. Desaparece o x. Se o d é diferente de 0, nós temos que o grau é 0. O grau é 0 quando você tem apenas o termo independente, o d ali, ok? Não se define grau do polinômio nulo. Então, qual é o polinômio nulo? Nós temos um exemplo. 0x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x mais 0. Aqui, nós temos todos os coeficientes iguais a 0. Esse é o polinômio nulo. E o polinômio nulo, ele não tem grau. Você não define o grau do polinômio nulo, ok? Agora, item 1. Valor numérico, zero de um polinômio, termo independente e soma dos coeficientes. Acompanhem comigo. Consideremos como exemplo a função polinomial dada por polinômio em função de x, p de x é igual
2x ao cubo, mais 4x ao quadrado, mais 7x mais 5. Vamos analisar comigo. Os nossos coeficientes são o 2, o mais 4, o mais 7 e o mais 5. O coeficiente dominante é o 2 e o grau desse polinômio é 3, ok? Para cada valor de x, corresponde um valor de p de x. Assim, temos, por exemplo, p de 10. O que isso significa? Que nós vamos substituir os valores de x por 10. Então, nós temos 2 vezes 10 ao cubo, mais 4 vezes 10 ao quadrado, mais 7 vezes 10 mais 5. Então, ao encontrar o p de 10, nós estamos encontrando o valor numérico do polinômio. Nós estamos substituindo o x por 10. Resolvendo passo a passo, vocês vão descobrir que o p de 10 é 2.475. Por quê? 10 ao cubo é 1.000, vezes 2, 2.000. 10 ao quadrado é 100, vezes 4, 400. 10 vezes 7, 70. 2.000 mais 400 mais 70 mais 5, 2.475. Dizemos que 2.475 é o valor numérico do polinômio para x igual a 10. E o x pode assumir vários valores, é uma variável. Dizemos que um número alfa é um zero ou raiz do polinômio. Então, vamos chamar de alfa, um zero ou raiz do polinômio. O que é encontrar o zero ou a raiz de um polinômio? É quando o p de alfa é igual a zero. Quando você iguala o polinômio a zero e descobre o quê? Os valores de x que tornam o polinômio igual a zero. Então, quando eu pego o polinômio igual a zero, descubro os valores de x que tornam esse polinômio igual a zero, eu estou encontrando o zero ou a raiz do polinômio. Assim, menos 1 é um zero de p de x, pois, acompanhem comigo, p de menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1, ok? Vezes 2, menos 2. Menos 1 ao quadrado fica 1, vezes 4, 4. 7 vezes o menos 1, menos 7. Mais quem? Mais 5. Resolvendo aqui, nós temos mais 5, com mais 4, que fica mais 9, menos 7 com menos 2, que fica menos 9, e 9 menos 9 é 0. Então, menos 1 é um zero do polinômio, é uma raiz do polinômio, pois quando você substitui o x por menos 1, o resultado é igual a zero. Em todo polinômio px, o termo independente é dado por p de zero. Então, o termo independente é dado por p de zero. Quando você encontra o p de zero, você tem o termo independente. Então, eu vou substituir o x por zero. 0 ao cubo, 0, vezes 2, 0. 0 ao quadrado, 0, vezes 4, 4. 0 vezes 7, 0. Então, nós temos 0 mais 0 mais 0, que fica 0. Sobrou quem? O termo independente, que é o 5. Então, no caso, no nosso exemplo, o p de 0 é 5. O termo independente é aquele que não tem junto com ele a variável x, beleza? Em todo polinômio px, a soma dos coeficientes é dada por p de 1. Encontrar o p de 1 é o mesmo que somar os seus coeficientes. Acompanhem comigo. P de 1. Você não precisa fazer os cálculos, é só somar os coeficientes quando você quer calcular o p de 1. Coeficiente 2, mais 4, mais 7, mais 5. No exemplo, os coeficientes são 2, 4, 7 e 5. E o p de 1 é a soma dos coeficientes, certo? Então, quando vocês tiverem que calcular p de 1,
substituir o x por 1? Não tem necessidade. É só adicionar os coeficientes que vocês terão o resultado ali do P de 1. Agora nós vamos falar da igualdade e identidade de polinômios. Dois polinômios são iguais ou idênticos se e somente se eles têm ordenadamente os mesmos coeficientes. Assim, an vezes x elevado a n mais an menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais a n menos 2 vezes x elevado a n menos 2 mais, continua, a1 vezes x mais a0. Ele é uma igualdade, eles são idênticos, iguais, se você tem aqui bn vezes x elevado a n mais bn menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais bn menos 2 vezes x elevado a n menos 2 mais, continua, b1 vezes x mais b0. Se e somente se o an, gente, for igual ao bn. Se o coeficiente an for igual ao coeficiente bn, eles são idênticos, são iguais. Mas isso também tem que acontecer com o an menos 1, que tem que ser igual ao bn menos 1. O an menos 2 precisa ser igual ao bn menos 2. O a1 precisa ser igual ao b1. O a0 precisa ser igual ao b0. Então, se eles têm ordenadamente os mesmos coeficientes, eles são polinômios iguais ou idênticos. Assim acontece a igualdade de polinômios. Agora, a página 108 mostra um exemplo. Nós temos ax ao quadrado mais bx mais c, ele é igual a 2x mais 3. O ax ao quadrado, aqui você não tem ax ao quadrado. Então, se você não tem o x ao quadrado, quer dizer que o coeficiente a é igual a 0. Bx, 2x, então o b é igual a 2. Quem é o termo independente? É o c. E aqui quem é o termo independente é o 3. Então, o c é igual a 3. O a é igual a 0, porque aqui você não tem x ao quadrado. Se não tem x ao quadrado, é 0. O bx é igual a 2x. Então, o b é igual a 2. O termo independente é c. Aqui o termo independente é 3. Então, o c é igual a 3. Sendo f de x e g de x dois polinômios idênticos, temos que f de x é igual a g de x para todo valor de x pertencente ao conjunto em que as funções f e g são definidas. Então, se você encontrar o f de 1, ele será igual ao g de 1. Se você calcular f de 2, é igual a g de 2. E assim por diante. Na próxima aula, eu venho explicar para vocês os exercícios do Em Classe. Combinado? Qualquer dúvida, vocês já sabem. Entre em contato comigo, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!